como acho que a gente pode passar para o segundo artigo, já que os autores do primeiro não estão presentes. Pessoal do apoio, podemos fazer dessa forma? Porque podemos sim, ok. Então, pessoal, agora nós... Bom, vamos lá oficialmente, né? Boa tarde a todos. Meu nome é Ludmila Mello, sou professora da Universidade de Brasília, serei a moderadora dessa sessão. Essa sessão, ela está bastante interessante, porque envolvem dois grandes tópicos. O primeiro é valor justo, né? Então, 2 artigos versam sobre o valor justo, com 2 abordagens metodológicas completamente diferentes, mas 2 ótimos, excelentes artigos. E depois temos 2 artigos que falam sobre previsibilidade de analistas também. Um analisando a questão do valor justo e a previsibilidade de analistas, e outro sobre gerenciamento de impressões em relação com previsibilidade de analistas. Então, vai ser com certeza uma sessão muito interessante, porque existem abordagens metodológicas bastante diferentes e resultados extremamente interessantes. Como o pessoal do primeiro artigo da sequência ainda não está aqui na sala, eu vou passar para o segundo artigo, que é sobre uma reflexão sobre a contabilidade, o valor justo na percepção de Adam Smith. Quem vai apresentar o artigo para a gente é o professor Luiz Marcelo Cabral, que já está aqui conosco. Professor, segundo as regras do Congresso, o senhor tem 15 minutos para fazer a sua exposição, para que todos que estão aqui na sala possam contribuir e aprender um pouco mais com o seu trabalho, que de antemão eu já parabenizo. Seu microfone está desligado, professor. Já estamos vendo a tela. Já estão vendo? Já estão ouvindo? Tá. Já sim, já estamos vendo. Está todo mundo vendo também? Tá ótimo. Então vamos começar. Coisas da tecnologia. Isso. Peço a todos que coloquem suas contribuições, suas dúvidas no chat. Então, gente, esse artigo ele né, é uma reflexão sobre a contabilidade, o valor justo na percepção de Adam Smith. Foi feito juntamente com o professor Hernaniotti, lá da Unicinos, onde eu faço doutorado, né? Meu nome aí é bem pequenininho, né? Luiz Marcelo Martins de Amaral Carneiro Cabral. A motivação desse artigo foi exatamente um artigo do professor Cíceros, né? Onde ele traz exatamente, né, uma reflexão sobre a contabilidade, aí caminhando por trilhas, né, da teoria tradicional e da teoria crítica. Ele foi publicado ali na revista Base. Então, o professor Sérgio Dispos, juntamente com o meu orientador que faleceu, José Francisco Ribeiro, eles escreveram esse artigo dentro da perspectiva crítica, e eu tento resgatar exatamente essas bases, né, epistemológicas. Então, temos aí, né, como fundamentação a epistemologia, o valor justo e exatamente o conflito distributivo. Eu vou mostrar exatamente o que significa cada uma dessas coisas durante o artigo. Então, qual é a base, né, desse artigo deles? A base foi exatamente esses três artigos são os motivadores desse artigo deles. Inicialmente eu explico, né, exatamente isso, que eles utilizam aí Horkheim, depois eles utilizam aí Habermas e eles utilizam Axel Rony. Tanto, né, para responder exatamente essa reflexão que eles fizeram do conflito distributivo, eles fizeram 3 perguntas iniciais no artigo. O que é contabilidade, para que serve a contabilidade e como atua a contabilidade. Então, esses são os 3 motivadores. Então, o que foi que eles fizeram para responder exatamente ao artigo deles? Né? Eles começaram ali com o Lippmann e o Wilson, onde eles falam a culpabilidade da contabilidade em perpetuar o Holocausto. Então, eles conseguiram mostrar que a contabilidade pode servir para coisas ruins também. Né? Nesse artigo, existe até uma DRE mostrando o tempo que um judeu vivia, né, para gerar riqueza para um nazista. Então, a contabilidade serve para quê? Então, por isso que foi motivador. Depois, o que foi que eles fizeram? Para contra-argumentar esse artigo, onde ele traz exatamente a percepção ruim da contabilidade em sua existência e para que serve, aí eles começaram a utilizar autores, né, da sociologia para responder como a contabilidade pode servir ao bem comum. Então, começou com Horkheim,
onde eles descobriram que a contabilidade deve ter uma ação libertadora e promover o ser humano, quer dizer, a contabilidade deve servir o ser humano, mas de uma forma boa, não ruim. A contabilidade, como ela serve, né, como ação libertadora e promove ao ser humano, como é que eu consigo isso? Através da teoria da comunicação. Aí eles utilizam Habermas para a teoria da comunicação. E, por fim, eles utilizam Honeywell, que exatamente o cara fala sobre o reconhecimento, né, da pessoa enquanto ser humano. Então, como é que a gente se reconhece? Em um processo civilizador, fundado na ética, na justiça social e no bem comum. Então, esses aqui são os motivadores. Então, dentro dessa perspectiva, o que foi que eles conseguiram chegar? Chegaram a uma definição que seja exatamente o quê? Que responde a todas essas questões. Contabilidade é uma ciência cujo objeto de estudo é a mediação do conflito distributivo, mediante o reconhecimento, mensuração e evidenciação dos fenômenos que afetam o patrimônio das entidades, sob a perspectiva de atuação ética pautada no interesse público e na dignidade do ser humano. Foi o que eu fiz, eu complementei o artigo. A minha intenção é exatamente fazer N artigos que complementem os artigos, né? Fazer um conjugado de artigos. Então, o que foi que eu fiz? Para responder isso daí, o que foi que eu fiz? Eu comecei a utilizar a teoria da justiça. Para utilizar a teoria da justiça, eu tenho que saber qual é o paradigma. O nosso grande paradigma hoje em dia é descobrir qual é um tipo de conceito de valor justo que consiga responder à mensuração e, consequentemente, responda à questão do conflito distributivo. Então, o que foi que eu fiz? Eu comecei a estudar lá por Aristóteles, e Aristóteles foi o primeiro que estudou o meio termo, ou o justo meio, na perspectiva, tanto matemática como a perspectiva social. Dentro desses conceitos de Aristóteles, a gente adota, né? A gente adota tanto o valor de uso como o valor de troca. Então, qual é o paradigma da contabilidade? É exatamente o quê? A junção do meio justo e o do valor de troca pode ser considerado uma prévia do valor justo. Então, quem começa essa prévia do valor justo? Aristóteles e Adam Smith dá continuidade. Só que Adam Smith ele vai em que perspectiva? Que a justiça é uma justiça distributiva. O que é uma justiça distributiva? Quando a sociedade responde, a sociedade distribui a riqueza para todos. Então, todos têm condições de disponibilizar essa justiça. Existe a justiça comutativa e a justiça distributiva. Então, dentro dessa perspectiva, o que foi que eu fiz, né? O que foi que nós fizemos? A gente estudou Adam Smith em seus fundamentos. Onde a teoria da justiça de Adam Smith começa? Primeiro, existe uma aprovação moral, o valor justo nosso tem que ter uma aprovação moral. A teoria é contratual, o valor justo a gente acredita que é o arm's length transaction. Então, logo, se é um arm's length, significa que existe um contrato. A troca é livre e justa. Então, o nosso valor justo, as pessoas são livres para o quê? Para acordarem entre si, né? Existe uma disposição de permuta, quer dizer, existem dois lados. Se existe permuta, é porque existe troca. Então, existe barganha. Logo, existe um acordo, existe a troca. Nós vivemos numa sociedade comercial. Tudo isso foi percebido por Adam Smith. Então, o valor justo nada mais é do que um reflexo daquilo que o que tem na nossa normativa, lá no CPC 46, é o que a gente vê hoje em dia aí na percepção de Adam Smith. A gente só fez o quê? Melhorar os conceitos, ou atualizar os conceitos. Então, dentro dessas perspectivas, né, da moral, teoria contratual, da livre escolha, né, da disposição, da permuta, acordo e troca dentro de uma sociedade, né, comercial, o que é que nós temos aqui? Adam Smith fala exatamente o seguinte, ó. Adam Smith faz a seguinte distinção entre o valor de uso e o valor de troca. Então, o valor de qualquer bem, portanto, para a pessoa que o possui é aquele que não tem intenção de usar ou consumi-lo a ele próprio, mas de trocá-lo por outros produtos. É igual à quantidade de trabalho que ele possibilita comprar ou controlar. O trabalho, portanto, é a medida real do valor de troca de todas as mercadorias. Então, Adam Smith chega à conclusão de que o trabalho é o preço real de todo e qualquer bem. A gente, quando vai construir um bem ou a gente precisa de um bem, a gente precisa trabalhar para ter esse valor, para que a gente consiga comprar e fazer a troca. Só que ele diz, né, o trabalho é o preço real e o dinheiro é o preço nominal. O preço nominal foi muito bom para a contabilidade, de modo geral, porque a contabilidade hoje, a gente homogeneiza as transações através do dinheiro. Ficou muito mais fácil trocar, né? Ficou muito mais fácil nós transacionarmos entre a gente através do valor nominal, né? Mas o que agrega o valor a tudo isso? O trabalho. Trabalho, renda, lucro,
Tudo isso daí a gente pode considerar aquilo que dá ou que distribui valor aos bens. Tá? Então, dentro lá do próprio capítulo, ele faz o seguinte, olha só, por que é tão importante o conceito de mão invisível e o valor justo na percepção de Adam Smith? Porque ele vai falar exatamente de quê? Que o valor justo ele começa, né, aqui, ó, a tomar forma lá, quando a gente chama de valor de mercado, quando Adam Smith fala de quê? Que justo é usado no valor justo. Né? Então, a gente, no valor justo, o que é que nós temos? Nós temos um aspecto comutativo e um aspecto distributivo de riqueza. No aspecto comutativo, significa que cada um recebe o que merece. E no aspecto distributivo, a sociedade tenta melhorar essa distribuição da riqueza, onde todo mundo tenta alcançar o melhor de si, mas a sociedade ajuda na distribuição. Né? Então, nesse sentido, o que é que acontece aqui? Né? A gente vai para a última etapa, que é exatamente o quê? Contabilidade e sociedade e o imperativo da mediação e a justiça distributiva. O valor justo é o primeiro imperativo para que a gente tenha uma mediação do conflito distributivo, já que o conceito de valor justo é tentar mediar duas partes que estão querendo transacionar um bem. Né? Então, o que é que nós temos aqui? Na última etapa do artigo. Né? O que seria, então, esse imperativo? Né? O que seria o imperativo de mediação e o que seria o conflito distributivo? O conflito distributivo ele inicia quando exatamente existe a troca, porque cada parte quer o melhor para si. Cada parte quer, né, sair na vantagem. Então, o valor justo tenta encontrar o melhor ponto, tá certo? O justo meio, né, para que a gente consiga transacionar os bens. Então, dentro dessa percepção do conflito, o que é que acontece? Quando as duas partes não estão satisfeitas, gera o conflito distributivo. O valor justo tenta minimizar ou dirimir o conflito distributivo. Então, o que é que nós temos aqui? A própria definição do CPC 46, que é o que é o valor justo? O preço que seria recebido pela venda de um ativo ou seria pago pela transferência de um passivo em uma transação ordenada entre participantes do mercado na data da mensuração. Quando existe essa transação, significa que as pessoas precisam aceitar o acordo, as pessoas precisam aceitar o preço, as pessoas precisam aceitar o valor justo. Né? Nesse momento, quando existe a troca do dinheiro, as duas partes precisam sair satisfeitas e não pode ter nenhum tipo de coação externa. Tá? Então, aqui começa exatamente a mediação. O valor justo é a melhor percepção para que a gente consiga atingir, tá, a mediação do conflito distributivo. Então, chegando aqui ao finalzinho do artigo já, né, é que nós temos o que foi que Adam Smith nos ensinou. Né? Ele ensinou exatamente o quê? O preço de mercado de cada mercadoria em particular é regulado pela proporção entre a quantidade que, de fato, chega ao mercado e a demanda. Questão de, né, oferta e demanda. Daqueles que estão dispostos a pagar o preço natural do produto ou o valor da renda, trabalho e lucro que deve ser pago para aquele que chegue onde é esperado. Então, a transação, nesse sentido, o que é que ele vai dizer? Aquilo que nós já temos na percepção lá do valor justo, que é uma transação não forçada entre participantes do mercado, né? Recai exatamente na justiça o quê? Distributiva, que seria o quê? Que é exatamente uma coisa voluntária. Não existe coação. O Estado não deve interferir nessa relação, já que os dois entraram num acordo. Já que a gente já viu ali na percepção de Adam Smith que é um acordo contratual. Tá? Não necessariamente, às vezes, precisa ser assinado um contrato. É um acordo entre duas partes onde existe um valor, as pessoas aceitam aquele valor e eles estão satisfeitos e cada um sai da transação satisfeito. Então, o valor justo, ele é um mediador do conflito distributivo porque a gente encontra a melhor percepção de mensuração. Entendendo que não, né, valor justo não necessariamente é só valor de mercado. Pode ser também valor de mercado. Tá? Então, chegando aqui ao finalzinho já do meu artigo, né, o que é que eu digo? Né? Com a inserção do valor justo, com a noção de justiça distributiva, a contabilidade cria um conjunto de métricas baseadas em valores como a liberdade individual e credores, da democracia, igualdade de oportunidades e respeito à pessoa humana. A gente começa a humanizar a contabilidade quando a gente começa a utilizar a percepção de valor justo. Lógico que isso aqui eu estou falando em formas teóricas, né? A gente sabe que na vida real não é assim que funciona. Então, a mediação torna-se imperativa nesses termos, em razão da necessidade humana de perpetuar a espécie, de viver, de fazer o melhor, de brilhar. A expressão continuidade está presente na noção humana de vida eterna, de posterioridade e de herança.
Quanto mais se aproxima desses paradigmas, mais a contabilidade se humanizará no sentido de colocar a sua contribuição para a construção da paz social. Então, quando eu falo de valor justo, não simplesmente é uma técnica financeira. Lógico, existe a questão da técnica financeira também, mas é uma humanização da contabilidade para tentar dirimir o conflito distributivo quando a gente fala de troca. Então, por fim, né, temos aqui, eu acho que são minhas considerações finais já, né? O valor justo é um marcador excelente, porque ele serve exatamente para mediar esses conflitos distributivos. O conflito distributivo, nós temos que utilizar a justiça distributiva, que é uma justiça voluntária, sem coação, sem meios, né, que interfiram nisso. Significa que é um acordo de vontades contratual. E, por fim, eu vou deixar as palavras do meu, né, antigo orientador de mestrado, né, professor Francisco Ribeiro, para ele responder melhor, já que ele foi o criador dessa teoria, juntamente com o professor Sérgio Dildíssimos. Dessa forma, a mediação torna-se imperativa, nesses termos, em razão da necessidade humana de perpetuar a espécie, de viver, de fazer o melhor e de brilhar. Pronto. A expressão continuidade está presente na noção humana de vida eterna, de prosperidade e de herança. Quanto mais se aproximar desses paradigmas que a gente está tentando responder quando a gente fala de mensuração, mais a contabilidade se humanizará. Então, é isso aí. Quando a gente consegue humanizar a contabilidade, né, nós vamos tentar construir uma contabilidade mais humana, mais biófila, como ele gostava de falar, né? Uma coisa para que a humanidade consiga prosperar, e não uma contabilidade que media um judeu e fazia, né, um judeu falecer ou morrer em detrimento, né, para que o partido nazista se beneficiasse. Então, gente, aqui é a contribuição desse artigo teórico, aqui estão os nossos e-mails, e muito obrigado. Tá? Falei um pouco rápido, porque é muita teoria envolvida, tá? Mas é isso mesmo. Obrigado, gente. Valeu. Obrigada, Luiz, pela sua apresentação. Eu vou te pedir a gentileza para interromper o compartilhamento da sua Vou fazer tela. agora. Tá, vou fazer agora. Para que a gente possa conversar aqui, todo mundo que quiser participar do debate, no formato de galeria. Só não sei como é que faz aqui, mas estou tentando aprender. Tá, só um minutinho. Me ensina eu aqui. Acho que, como host, deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que tu consegue compartilhar. Pronto, consegui. Beleza, você consegue. Pronto, ótimo. Beleza. Bom, primeiramente, vamos lá, né? Parabéns pelo seu trabalho. Eu confesso que eu li o seu artigo e que trabalhos dessa natureza me deixam... É uma sensação de ansiedade com uma sensação de ser pequena no seguinte sentido, de, putz, que legal, como eu nunca pensei nisso antes, como, sabe? Assim, tipo, como tem tantas coisas que a gente estuda durante uma vida, né? Tipo, eu fiquei lembrando da minha aula de iluminismo no ensino médio e como a gente passou por esses conceitos lá no ensino médio, chegamos na faculdade, tivemos disciplinas na área de economia, mas nunca consegui ligar essas teorias iluministas de Adam Smith com a estrutura conceitual, as normas contábeis de valor justo. Então, assim, parabéns. O seu trabalho realmente ele me marcou, assim, sabe? Eu vou precisar de lê-lo várias vezes para tentar absorver o conteúdo que está ali. Eu queria entender, e aí, uma outra questão é assim, eu fico muito feliz de cada vez mais a gente ter nesses congressos, sobretudo aqui no Congresso USP, ensaios teóricos dessa natureza, sabe? Eles são disruptivos, assim, eles ensinam a gente a olhar coisas que estão no nosso dia a dia, nós que, por exemplo, eu atuo na área de contabilidade societária, né? Então, me faz refletir nesse sentido, esse ensaio teórico de uma forma bastante
bastante interessante. Assim, é o tipo de artigo que eu quero que os meus alunos leiam, sabe? Assim? Entendi. que eu acho essencial que eles leiam e que eles desenvolvam um senso crítico, e que muitas vezes, na correria das salas de aula, na necessidade de passar tanto conteúdo, né, nos nossos cursos aí de contabilidade, a gente não para refletir criticamente, e às vezes não impulsiona os nossos alunos a pensarem dessa forma. Eu gostei também do encadeamento que você trouxe, né? A introdução já é impactante. Quando você cita a DRE lá do judeu, eu confesso que aquilo ali me impactou bastante. A introdução te prende, assim, a introdução do artigo já... Pessoal, quem está aqui na sala que não leu, eu sugiro que leia. A introdução, ela já te prende. Você não consegue parar de ler. E aí, quando você chega no que teoricamente é o referencial teórico, numa estrutura clássica de artigos da nossa área, eu achei muito interessante o encadeamento que você dá, desde a Grécia ali para Aristóteles, para o conceito de justiça, e como anos depois, muitos anos depois, isso está dentro das teorias iluministas, né? E faz todo sentido, porque entre a Grécia e o iluminismo teve a Idade das Trevas. A Renascença, o conhecimento ficou... teve a Renascença e tal, a Idade das Trevas, e um tempo depois o iluminismo. Então, como que esse pensamento grego ficou ali por um tempo esquecido, mas depois é resgatado por Adam Smith, e nós absorvemos muitas vezes, sem discutir, nesse nível de profundidade que você traz no seu artigo, nesse nível crítico que você traz no seu artigo, em várias normas de contabilidade, né? Eu fico imaginando, e provavelmente sim, tá? Mas não tenho certeza se é a maioria, se os standard setters, né, que são as pessoas que fazem as normas contábeis e que fundamentam as normas contábeis, entendem, resgatam a origem do valor justo lá na Aristóteles da Justiça, que é importado por Adam Smith e que chega em tudo que fundamenta, em termos de teoria, as normas contábeis, né? A estrutura conceitual e as normas contábeis. Então, eu adorei esse link. Você faz de uma maneira, você e os seus coautores, você faz isso de uma maneira muito fluida, sabe? Assim, é muito Obrigado. gostoso ler seu texto. Uma outra questão, né, que aí vai para além do valor justo, né, em si, que você traz esses fundamentos, aí eu fiquei pensando, gente, vou até perguntar para ele, porque ele tem um nível de maturidade em relação ao tema muito maior que o meu, que aqui você analisou a questão do valor justo, né? Eu tenho a impressão que o valor justo que você analisou, quando a gente compara o que está na norma contábil, é aquele valor justo mais vinculado ao valor de mercado. Mas a gente sabe que tem outras formas de mensurar, considerando que é valor justo nas próprias normas, né? Tem nível 1, nível 2 e nível 3, que é até um tema de um dos trabalhos que a gente vai discutir aqui hoje. Mas, tirando dessa ideia de valor justo, existem outras formas de mensuração previstas nas normas que faz uso dessas ideias de Adam Smith, como, por exemplo, o valor em uso e o valor de troca, quando a gente está utilizando a unidade geradora de caixa, lá nos testes de impairment. Então, também está no ajuste a valor recuperável dos ativos, né? Tem norma em relação a isso. Então, e aí, eu não sei quais são os próximos passos, inclusive eu quero te perguntar quais são os seus próximos passos, porque não pode parar, mas eu acho que incluir essa ideia para além do valor justo, da norma de valor justo que você citou, mas também ampliar a discussão que você se propõe para outras normas, como essa, por exemplo, de ajuste a valor recuperável, seria muito interessante para os próximos passos, entendeu? E essa é a contribuição que eu gostaria de deixar aqui, com toda humildade no mundo, que eu confesso que eu ainda estou processando seu artigo. É o tipo de artigo que você lê, mas a leitura não acaba quando termina. Você reflete muito tempo sobre os efeitos do artigo. Eu tô exatamente... Eu vou dar continuidade a esse artigo, mas eu vou pegar a norma do valor justo e vou construir
eu vou construir aqueles aspectos que ela traz, que são as características do valor justo, eu vou tentar abrir as características do valor justo em um outro autor da filosofia, né, que chama-se David Smith, aí Smith, e ele traz exatamente todas essas questões práticas, porque ele é economista, mas ele escreveu um livro sobre filosofia, e eu posso colocar o impairment nele, já que ele já pode, né, já que essa construção do valor de troca e de uso estão lá, né, bem representados, eu posso sim colocar. Não tinha pensado nisso, mas já é uma. Ai, que bom. Já dá para dar uma continuidade nisso mesmo. A intenção é, depois desse artigo, escrever mais uns 3 dentro dessa linha de pensamento. Eu acho que eu Nossa, vou muito. tentar, né? Tentar. Mas nesse caminho que você está, eu acho que você está indo muito bem, assim, a forma como você está abordando esses temas. Você falou que é doutorando? Sou doutorando, isso. E a sua tese é nessa área É também, na área de valor clínica? justo, é. Valor justo. Isso, exatamente. Minha tese é Ótimo. valor justo, só que mais prático, né? Vou trazer os modelos Sim. de Jones e Jones ajustado, modelo de Paulo, para ver o gerenciamento de resultados em nível 1, 2 e 3 da normativa em vários aspectos lá da contabilidade. É por aí. Olha que interessante, né? Também. Você pretende fazer um trabalho mais comum do ponto de vista Isso. de estado da arte de trabalhos que a gente publica no Brasil, né? Isso. Mas, ao mesmo tempo, você se propõe a escrever um artigo, um ensaio teórico, que eu acho que vai contribuir e muito para a sua tese, para o amadurecimento das premissas que você tem que adotar na tese com esses ensaios teóricos. Então, assim, parabéns. Obrigado. Pelo trabalho e espero ter contribuído aí com um pouquinho que eu consegui absorver do seu artigo, mas que tenha certeza, tá? Ele vai ser um artigo que eu pretendo indicar para os alunos. Obrigado. Para que eles possam ter essa visão aí mais crítica e mais ampla de que contabilidade ela é um meio, ela não é um fim em si mesmo. Exatamente. O fim é a economia, as transações econômicas, e a gente propõe a representá-las de forma que essa informação chegue a uma gama de usuários, né, que podem tomar decisões a partir dessas informações. Obrigado, Parabéns, professora. viu? Obrigado, professor. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Nada. Vamos botar aqui, vai para o próximo, né? Isso. O próximo artigo eu não sei se os autores do artigo Relação entre o Valor Justo e a Acurácia das Previsões de Analistas já estão na sala. Eu acredito que não, né? Não estou vendo o nome do apresentador aqui ainda, que é o Matheus de Siqueira Moraes, nem da Paula, né? Que eu acho que é a orientadora e a coautora. Bom, então, enquanto os autores não chegam, eu vou passar para o artigo Relação da Previsão de Analistas Financeiros com Gerenciamento de Impressão, que o apresentador vai ser o Pedro Henrique, que já está conosco, a Patrícia está aqui conosco também. Pedro, seguindo os protocolos do Congresso, você tem 15 minutos para falar do seu artigo. E já de antemão já parabenizo, eu gostei demais. A minha dissertação de mestrado, alguns anos atrás, foi sobre esse tema, e tem muito tempo que eu não lia um artigo assim. Eu gostei muito tive um déjà vu, sabe? Bastante legal lendo o seu artigo. Então, você tem 15 minutos para que todo mundo possa contribuir com o seu artigo, que está aqui presente na sessão, e depois a gente passa para as discussões, tá bom? Tá certo. Ok. Já estamos vendo a sua tela. Agora, como é que eu faço para colocar em tela cheia? Eu não sei. Você está no PDF ou você está no PowerPoint? Aí, ó, eu acho que apareceu aí na sua tela o entrar em tela cheia, o modo, quando você... Entrar em tela cheia aqui. A pessoa que tem computador não sabe usar. Apresenta. Certo. Uhum. Podemos? Pronto, já podemos, sim. Tá bom, então. Obrigado. Então, o título do nosso trabalho, né, é Relação da Previsão de Analistas Financeiros com Gerenciamento de Impressão.
E os autores, então, somos eu, a Patrícia, a professora Romina e a professora Márcia. E agora não passa? Ah, agora foi. Tá, contextualizando então um pouco antes da gente entrar no tema propriamente dito, a divulgação contábil, a divulgação corporativa brasileira, ela desde 2010, então, ela passou a atender a estar mais alinhada com os padrões internacionais, então a gente está cada vez tendendo mais a um padrão mais unificado. E esse padrão internacional, então, ele impõe normas que vão delimitar algumas coisas que devem ser divulgadas e outras acabam ficando de fora desse padrão. Até porque, claro, cada país tem suas particularidades e aí acaba que tem atos que acontecem na empresa que merecem uma divulgação e que não estão ali normatizados. Então, as empresas acabam recorrendo à divulgação voluntária ou também disclosure voluntário, divulgação não mandatória. Aí temos vários nomes na literatura, né, para chamar essa divulgação, que traz as informações justamente que não são reguladas, mas que a empresa julga necessário para que o acionista, para que o stakeholder possa conhecer melhor o cenário em que a empresa está. E, então, justamente o objetivo dessa divulgação voluntária é de comunicar esses fatos relevantes da situação econômica e financeira da empresa para reduzir os conflitos de agência e essa assimetria informacional. Então, né, seguindo a contextualização, né, barra o esqueminha aqui da pesquisa, né, a gente trabalha, então, com um dos polos dos relatórios da administração, né, que são a nossa peça de disclosure voluntário, né, que é um canal de comunicação direta do gestor com os seus investidores e demais stakeholders, né, e essa é uma divulgação que vem ganhando cada vez mais relevância, muito em razão da complexidade que os relatórios econômico-financeiros têm adquirido com o passar do tempo, né. Só que essas peças, né, os RAs, eles acabam sendo, muitas vezes, meras peças publicitárias da gestão, né, e uma forma de narrativa enviesada que eles utilizam, né, para transmitir aquilo que eles querem para os investidores e stakeholders. No lado dos investidores aqui, eles cada vez mais valorizam os aspectos qualitativos, né, das informações, as informações contábeis. Só que justamente esses aspectos qualitativos, eles são manipuláveis, né, mais facilmente manipuláveis. Por exemplo, trabalhando a forma que o texto é apresentado, né, a semântica, também a forma de apresentação das imagens dos gráficos. E essa manipulação, né, é chamada de gerenciamento de impressão, quando, né, o gestor ele trabalha, ou ele busca trabalhar a percepção do investidor sobre a informação que os relatórios trazem. Como forma, então, de proteção desse investidor, esse investidor, né, ele deve, então, manter um ceticismo profissional quanto às peças de disclosure voluntário, né, ter um pé atrás sobre elas, e também buscar projeções de analistas financeiros, que são figuras independentes, que tendem a ter uma opinião que não carregue, ou pelo menos carregue menos viés do que os gestores. Porém, né, os gestores podem também ter acesso a essa projeção de analistas, e tendo acesso a essas projeções, eles podem calibrar o disclosure voluntário deles e, com isso, gerenciar a impressão do investidor. E é nessa porção final que, assim, né, que entra a nossa questão de pesquisa. Então, né, com essa questão aí dos analistas financeiros dos gestores, das narrativas deles, a questão que a gente propôs, então, foi qual a relação do viés e da precisão da previsão dos analistas financeiros, né, com o gerenciamento de impressão em companhias abertas. O objetivo daí é analisar a relação do viés e da precisão da previsão dos analistas financeiros com o gerenciamento de impressão, da comunicação da gestão das companhias abertas inscritas no Prêmio Abrasca, que é um prêmio que atribui um grau de qualidade justamente às divulgações voluntárias, né, das empresas, as empresas que se inscrevem. As hipóteses do estudo, então, são H1, a maior valor de precisão, né, uma precisão menos precisa, mais distante de zero, implica uma tendência de equilíbrio na proporção entre frases de valor semântico positivo e negativo na mensagem ao acionista. E a hipótese 2, o viés da previsão pessimista implica tendência em equilíbrio na proporção entre frases de valor semântico positivo e negativo
na mensagem ao acionista. Enquadramento metodológico, né, estudo qualitativo e quantitativo, descritivo documental, técnicas de análise de conteúdo e regressão linear múltipla. População total eram 76 companhias abertas inscritas no Prêmio Abarasca entre 2016 e 2019. Não necessariamente as empresas se inscrevem todos os anos, então isso, né, diminui a nossa base de dados, e a amostra final compôs então 15 companhias que estavam lá naqueles 4 anos recortados, apresentavam um campo, né, de mensagem da gestão aos acionistas, né, dentro dos seus RAs, tinham as suas previsões lá no Yahoo Finanças, né, também para aqueles mesmos 4 anos. As variáveis de pesquisas, né, são mensagem ao acionista positiva e a mensagem ao acionista negativa. Na parte das variáveis independentes de interesse, então, a precisão da previsão dos analistas e o viés dessa previsão. Nas independências de controle, o disclosure voluntário, que é a pontuação da Abrasca, o tamanho, o resultado, se lucro ou prejuízo, a variação do resultado, né, se aumentou o lucro ou reduziu o prejuízo, e também o setor financeiro. E a parte das variáveis independentes de interesse, né, da parte dos analistas financeiros, foram analisados com o período T-1, para justamente verificar se teve algum impacto na mensagem seguinte. Sobre o setor financeiro, né, geralmente ele acaba sendo afastado das análises por causa de particularidades do setor, mas como a gente trabalhou com análise de conteúdo, a gente conseguiu trabalhar com o setor, e a gente achou isso bastante positivo. E sobre a mensagem ao acionista, né, que já entra a parte de análise de conteúdo, a seção da mensagem ao acionista, ou uma parte equivalente, né, nos RAs, foi submetida à análise. Foram 68 relatórios submetidos à análise, e as frases foram as nossas unidades de registro, e o valor semântico positivo e negativo foi identificado através da leitura, né, pela interpretação dos relatórios. E todas as frases foram categorizadas em pelo menos uma das categorias, positivo e ou negativo. Algumas frases aconteceu de trazer nessa mesma frase, um valor positivo e um valor negativo, né, para a empresa, então ela entrou nas duas categorias ao mesmo tempo. Ao todo foram 1.991 observações, né, frases, na verdade menos frases. 16,59 delas foram positivas, 83%, e 332 negativas, 17%. A gente conseguiu identificar os apontamentos de Roll, Boron e Limer quanto a os RAs serem, de fato, peças de propaganda. A falta de padrão dentro das próprias companhias também foi identificado. Ora algum índice de desempenho era relevante, daí no ano seguinte ele deixava de ser, para no ano seguinte ele voltar a ser, então não se mantinha uma coerência. Foi percebido também o uso de efeitos positivos para a gestão como uma espécie de cortina de fumaça, né, para os efeitos negativos. E um exemplo disso é a própria proporção, né, de 4:1 entre as frases positivas e negativas. Indo agora um pouco mais para a parte mais numérica da análise, o que a gente pode destacar, então, da estatística descritiva das variáveis, então, que a gente adotou no estudo? Primeiro, a estatística descritiva, nós separamos ela entre setor financeiro e não setor financeiro, entre empresas com lucro e empresas com prejuízo, e entre empresas que tiveram redução do lucro ou aumento do prejuízo, e empresas que tiveram aumento do lucro ou, então, redução do prejuízo. E aí a amostra geral, justamente para tentar entender como que se comporta essa proporção entre frases positivas e negativas nesses cenários, com esses critérios. E o que chamou mais atenção, assim, que a prevalência de frases positivas, ela ocorre em todas as situações que nós segmentamos, sendo que a menor proporção, então, ela fica entre empresas que tiveram prejuízo, em que ela fica a média fica em 69% de frases com valor semântico positivo. Então, o que acontece? Então, mesmo a empresa que teve prejuízo, ela se vale mais de frases de efeito positivo. E justamente indo para a média geral, isso chega com a amostra como um todo, isso chega a 80% das frases com valor semântico positivo.
E aí, o que mais também chamou a atenção foi o viés otimista das previsões. Então, mais da metade, em todos os cenários, mais da metade das previsões apresentou foi otimista, então um valor acima do realizado pela empresa para os lucros. E também chamou atenção o fato de quando separamos entre empresas com lucro ou prejuízo, nós tivemos uma grande quantidade de empresas que tiveram lucro, bem maior do que empresas, observações de prejuízo. No entanto, separando entre redução do lucro e aumento do lucro, a gente pôde observar que esse valor chegou muito mais próximo de uma média de 40% ali, entre a redução do lucro, que também pode ter sido o aumento do prejuízo. E, claro, nós não linkamos isso, mas não necessariamente as empresas que tiveram prejuízo foram empresas que tiveram também redução do lucro ou aumento do prejuízo. Então, dentro desse período, chamou a atenção a quantidade de empresas que teve seu lucro reduzido ano a ano. Pode passar, Pedro. E aí, na análise de correlação, aqui, como nós não observamos resultados para a variável Abrasca, que é a pontuação do prêmio Abrasca para os relatórios lá na análise de regressão, nós precisamos observar ela através da análise de correlação. E o que acontece? O prêmio Abrasca, ele pontua os relatórios administrativos para a presença de itens de divulgação voluntária. E então, quanto maior a pontuação, maior a quantidade de divulgação voluntária que a empresa teve. E o que nós observamos e aí que pôde chamar atenção e contribuir aí para a análise final dos resultados é que as empresas maiores também têm uma pontuação maior, aí tem uma correlação de 51% entre o tamanho da empresa e a pontuação do prêmio Abrasca. As empresas do setor financeiro também elas se destacaram, tanto em presença, tanto em entrega de relatório para a pontuação do prêmio Abrasca, porque como a gente viu ali na análise anterior, a gente tem uma quantidade expressiva de empresas do setor financeiro, que são as empresas que mais se cadastram nesse prêmio. E elas têm uma preocupação maior, então, em entregar um relatório com uma maior quantidade de itens divulgados que não são obrigatórios. E ainda assim, o resultado da empresa, que empresas com resultado positivo, então, tiveram uma quantidade de divulgação maior também, justamente para a evidenciação do seu resultado, né? Como uma forma de atingir também os stakeholders. E pode passar, Pedro. E aí, o que é indo para a análise de regressão? Agora, vou falar das variáveis de controle, então, antes de chegar na parte principal da análise, né? Entre as variáveis de controle, a gente teve o tamanho, o resultado e a variação do resultado, que se mostraram significativos nessa presença de frases de tom positivo e negativo. Apenas a variável de resultado, que não apresentou relação com o percentual de frases de valor semântico positivo. Então, ela só apresentou a 10% para as frases de valor semântico negativo, o que quer dizer que as empresas, então, quando tiverem prejuízo, as empresas que têm prejuízo da amostra, né, utilizam entre 13% e 14% mais frases de valor semântico negativo, claro, para dar suporte ali aos seus resultados. E esse movimento também acontece na variação do resultado. Então, as companhias, quando têm um aumento do lucro, elas vão usar mais frases positivas, em torno de 14%, e menos negativas, quando tiver, então, prejuízo. E também ali para a variável do tamanho, empresas maiores, elas utilizam mais frases negativas e menos frases positivas, então tendendo a um equilíbrio. Como a gente viu,
quantidade de frases negativas é bem inferior à quantidade de frases positivas. Então, com esse resultado aqui, a gente conseguiu inferir que empresas maiores, elas tendem mais ao equilíbrio entre positivas e negativas. E mesmo assim, essa disparidade ainda continua grande, porque esse coeficiente ainda deu bem baixinho. E pode passar? E aí, indo agora para a variável viés, que se mostrou significativa nas 4 análises, que é uma das variáveis dependentes do estudo. A variável precisão da previsão, ela não se mostrou significante nas 4 regressões. Então, a variável precisão, ela se relacionava com a hipótese 1. Então, para a hipótese 1, nós só podemos mencionar o que nós conseguimos de resultado ali nas análises de estatística descritiva e correlação. E para essa variável, então, para conseguir aceitar a hipótese 2, ela atendeu aquilo que nós esperávamos que fosse acontecer. Então, o que acontece? Para as frases de valor semântico positivo, ela se mostrou significante a 10% e de valor negativo a 5%. E então, o que ela diz para a gente? Essa variável, ela vai implicar, então, quando a gente tem uma perspectiva pessimista da previsão, que o analista faz uma previsão abaixo daquilo que foi realizado, né? As empresas tendem a utilizar mais frases negativas e reduzir a quantidade de frases positivas, tendendo a levar isso também a uma proporção, essa proporção de frases positivas e negativas ao equilíbrio, justamente para poder trazer para o investidor, para o acionista, até mesmo para o analista que fez a previsão no ano anterior e fez uma previsão pessimista, para trazer ele mais próximo para a realidade da empresa e para que ele, no próximo período, talvez consiga chegar um pouco mais próximo do certo, do lucro que a empresa realmente tiver, do lucro por ação que realmente acontecer no próximo período, tendendo talvez até a uma perspectiva mais otimista, que é o que ajudaria na valorização da empresa. E pode passar, Pedro. Daí, como considerações finais, então, né, como a Patrícia comentou, né, a estatística descritiva permitiu até o aceite de H1, mas ela não pode ser comprovada pela regressão. O viés, né, mostrou significativo para todos os modelos, e a análise dos dados pela perspectiva pessimista permitiu, então, o aceite da hipótese 2. E visto, então, que a previsão pessimista, né, pode elevar o custo de capital, né, é possível inferir, então, que o gestor se vale de gerenciamento de impressão nos RAs para reduzir esse custo de capital, deslocando aí a proporção das frases, né, positiva e negativa, para um equilíbrio. Como contribuições, né, a gente aponta aqui que há um aprimoramento da teoria da divulgação, né, incorporando essa questão da análise de conteúdo, né, e a captura do valor semântico das informações apresentadas nos RAs. E também a gente comenta aqui que incorporação de aspectos da vida real, né, para o debate, analisando, é o último slide, analisando o comportamento dos gestores frente aos erros, né, da previsão dos analistas financeiros, que apesar de ser uma fonte de informação externa às companhias, né, eles impactam sim na qualidade e na quantidade de divulgação voluntária dos gestores. E, por último, né, tanto questões de agência quanto pressões externas atuam para que o gestor manipule a percepção dos stakeholders, né? Isso pratiquem do gerenciamento de impressão. Tempo. Ótimo. Muito obrigada aos autores pela apresentação. Vou interromper aqui o compartilhamento. Matheus já está aqui conosco, daqui a pouco nós vamos falar do seu trabalho, Matheus. Primeiro eu quero parabenizar, tá, aos autores, em especial a Patrícia e o Pedro, que apresentaram o trabalho. Como eu disse para vocês, é um tema que eu gosto muito de ler, assim,
Em 2008 eu fiz minha dissertação de mestrado nessa área de relatório de administração, mas a análise era de similaridade, né? E tem muito tempo, mas eu não lembro dos resultados, confesso, mas eu lembro que cerca de 48% das empresas brasileiras mantinham o mesmo padrão de relatório de carta aos acionistas e, às vezes, mudavam apenas as datas e alguns valores quando citava valores numéricos ou informações financeiras dentro dessa carta, né, dos administradores. Mas tem muitos anos, né, e como o mercado evolui, amadurece, eu acho que esses resultados são mais, acho que válidos. Acho que até poderíamos fazer uma pesquisa para ver se ainda o são. Então, foi muito legal ler o trabalho de vocês, ter contato de novo com o Verrekia, com o Dai. Nossa, são leituras que de fato, eu gosto muito de fazer. Outro ponto que eu acho, que eu valorizo muito, é quando a gente tem pesquisadores que coletam ali as bases de dados e analisam as próprias bases de dados, porque, querendo ou não, vocês pegaram muita informação de Yahoo Finanças, de previsão de analistas, pegaram indicadores do Prêmio Abrasco e tal, mas a parte de baixar os relatórios durante os anos e vocês colocaram num software, não foi? Eu queria entender. Eu sou uma pessoa curiosa com metodologias, tá, gente? Porque quando a ideia é boa, eu quero fazer muito parecido. Me ensina, como que vocês fizeram? A parte estatística eu deixo para a Patrícia responder, porque ela é mais do quantitativo, eu sou mais do quali, né? O que eu queria, tenho um pouquinho de dificuldade com alguns estudos só quantitativos, aí a gente conseguiu casar o qualitativo pegando o relatório e lendo ele, né? Eu fiz a análise qualitativa e lendo o relatório pela análise interpretativa mesmo, tu vai percebendo que tem frases que são postas lá de forma positiva, por exemplo, apontando lucro, e outras negativas, né, que ficam envoltas daí nessas frases positivas. E eu fui, dentro do NViva, eu fui selecionando cada uma delas e botando as categorias, positiva, negativa, e no final gerou aquelas 1991 observações. Isso que eu queria entender. Então você colocou no software, é só porque assim, eu não conheço, tá? Então, bom que eu aprendo. Porque eu fiquei na dúvida se o software era só para separar as frases para que você, enquanto pesquisador, pudesse ler e classificar, ou se ele tinha um banco de dados dentro dele que, dependendo da existência de algumas palavras, ele automaticamente classificava. Não foi o caso. Não, justamente isso a gente buscou evitar, porque às vezes tu pega uma palavra negativa, tipo prejuízo, né? É negativo, mas não necessariamente, a depender da semântica, do contexto, ele vai ser de fato positivo. Por isso que a gente fala em efeito positivo, porque às vezes uma informação de prejuízo pode ter um efeito positivo para a gestão. Por exemplo, falar de o mercado tá ruim, o mercado tá ruim, justifica o prejuízo que ela teve e desconta da talvez inabilidade do gestor em contornar essa questão de mercado, né? Porque, por exemplo, tivemos prejuízo, mas em relação às empresas do mesmo setor, tivemos o menor prejuízo. Isso é uma frase positiva com a palavra prejuízo. Nesse sentido, né? Exato. Tá. Entendi. Muito bom. Então, quer dizer, fez um trabalho aí de formiguinha, de leitura, de classificação, e assim, eu acho essas pesquisas incríveis. Tanto na minha dissertação quanto na minha tese foi assim, então eu tenho total empatia por pesquisas desse tipo, e eu acho que elas contribuem muito para a nossa visão de ciência, visão de mundo, né, enfim. E Pedro, vocês são 4 autores, então essa classificação foi feita por você exclusivamente. Não foi tipo assim, você leu, ou tinha algumas frases que você ficava na dúvida e aí você perguntava para a Patrícia. Só para eu entender esse mesmo. Não, foi feito só por mim para evitar, para que sempre vai ter algum viés, né, de alguma coisa que tenha só de um. Aí foi com toda a minha linha. E eu também busquei fazer a leitura, foi dentro de 3 dias, se não me engano, pouco menos de 3 dias. Juntei os 68, né, as partes das mensagens, e li o mais rápido possível para manter a mesma visão. Só fiz isso durante 3 dias.
Eu estou fazendo essas perguntas porque eu acho que o trabalho vai evoluir para um periódico e eu penso que os revisores de periódicos bons devem fazer esse tipo de pergunta, porque isso não está tão claro na metodologia, entendeu? Então, é importante, às vezes, vocês analisarem. Outra coisa, vocês explicaram na apresentação, mas eu não identifiquei no artigo, quando a frase não era nem positiva nem negativa, como que vocês fizeram? Vocês atribuíram ponto, por exemplo? Ela não foi pontuada. Nós só pontuamos tá. frases que eram positivas, frases negativas, e tiveram algumas frases que eram positivas e negativas ao mesmo tempo, porque, claro, a gente usa frases longas, fala um detalhe negativo sobre a empresa e termina falando alguma coisinha boa lá para distrair a atenção do autor. Então, essas frases nós atribuímos pontuação positiva e negativa. Entendi, eu queria entender isso, porque tem frases que é simplesmente tipo assim, não dá para saber. Tipo, a empresa XYZ atua no setor de papel e celulose há 20 anos. Eu não sei se isso é positivo ou não, entendeu? São frases que eu fiquei na dúvida como vocês trabalharam, né? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Vocês falaram uma coisa na introdução. Gente, eu sei que a gente está avançando no tempo, mas é porque eu fiquei muito curiosa. Vocês escreveram assim, eu até peguei a frase. Que vocês adotaram que a frequência de frases negativas é uma proxy para gerenciamento de impressões, tendo em vista que o VREC e o DAI consideram que o relatório de administração é um instrumento de marketing. E que, nesse sentido, vocês até usaram a expressão ajustamento de figura. Vocês podem me explicar melhor? Porque, assim, eu entendo que, claro, se você tem uma carta, a carta dos administradores, que ela está extremamente negativa, o mercado vai falar, cara, se nem o gestor acredita, quem sou eu para acreditar, né? E assim, eu fico pensando que de fato. Então, e aí, isso não seria, na minha opinião, gerenciamento de impressões. Porque se tem muita frase negativa, eu acho que aí tem outras discussões que poderiam ser levantadas. E aí eu não sei assim, se é isso mesmo. Então, quanto mais frases negativas, maior é o gerenciamento de impressões. Eu confesso que esse entendimento do trabalho do VREC e do DAI, eu não consegui fazer a ligação, tá? Tá. Assim, o que a gente tentou trazer nessa frase? Que as empresas, elas precisam utilizar também frases de valor semântico negativo para tranquilizar o investidor, para mostrar que aquele resultado é fruto de algum cenário negativo, algum cenário prejudicial, mas que a empresa tem consciência disso, sabe? Porque a frase negativa também é necessária para criar uma visão positiva no leitor, justamente para ele saber que a empresa tem o conhecimento daquele fato, que a empresa está atenta àquilo que está acontecendo. Entendi. Tipo, que a empresa ela entende até os riscos envolvidos, né? E entendi. Faz sentido. Agora você explicou, acho que caiu um pouco a ficha. Bom, parabéns, o trabalho de vocês está muito legal, tá? Eu faço votos de que ele alce outros caminhos maiores. Lembrando que aqui é só uma passagem, né, de contribuições. E aí eu queria fazer algumas contribuições no sentido de melhorar o trabalho, que por exemplo, na mensagem ao acionista, vocês só leram mensagens do CEO, vocês leram as mensagens dos chairmans ou das chairwomen, que são as presidentes dos conselhos de administração? Vocês lembram o que era do diretoria e o que era conselho? Porque, às vezes, a gente tem relatórios de administração em que a gente tem a carta do CEO, que é o que está ali na execução, e aí a gente tem a carta do chair, ou do chairman, ou da chairwoman, que for uma mulher, que tem uma visão mais estratégica, menos operacional,
e que, querendo ou não, são os chefes dos diretores, né? Da diretoria. Vocês conseguiram identificar isso? Não lembro quem escreveu, mas era exatamente, tinha nos relatórios, ao menos a maioria deles, tinha exatamente o trecho, né? Mensagem ao acionista. Se eu não me engano, é do CFO. Eu não vou lembrar de cabeça agora, porque isso faz um tempinho. Mas era o Porque trecho isso é legal. mensagem do acionista. Conectar isso é muito legal. Pode falar, Patrícia. Sim, eu até, quando nós estávamos, antes mesmo de proceder às análises, nós demos uma olhadinha, assim, em geral, nos relatórios, mas acaba sendo, ia ser uma variável que ia acabar enviesando a pesquisa, justamente porque a grande maioria era do CFO, e aí quando a gente tem de outros membros que escrevem a mensagem, né? Se eu fosse controlar isso, ia acabar dando pequenos grupinhos de muitos poucos dados, como a gente já teve ali quando a gente separou entre empresas com lucro ou prejuízo, a gente já teve um grupo bem pequenininho já, só 7 amostras, né? Observações. Porque eram poucas empresas, né? Mas, enfim, eu acho que é importante, por quê? Porque a visão do CEO, ele não necessariamente tem a mesma visão do conselho, do chairman, e outra, com essas questões de governança corporativa e evolução da governança, cada vez mais as empresas estão colocando independentes nos boards, tá? E tem toda essa questão ESG, de mulheres, minorias, enfim, tem várias pesquisas sobre isso. E nessas cartas, geralmente, que vai junto à palavra do conselho, o conselho é um pouco mais independente da diretoria. Talvez o conselho seja um pouco mais crítico. Então, deve ter diferença de teor da frase. Eu imagino, isso aqui é um achismo baseado na minha experiência, tá? Pode ter diferença de teor de CEO para chairman ou chairwoman. Isso é um ponto de pesquisa que seria muito interessante. Outra coisa também é o papel dos comitês de auditoria, né? Porque os comitês de auditoria, eles avaliam esses reportes financeiros e os 3 necessariamente precisam ser independentes, né? E empresas, nem todas as empresas são obrigadas a ter comitê de auditoria, é obrigatório para empresas que estão listadas no novo mercado, mas eu penso que esse gerenciamento de impressões, ele pode até não ter nenhuma carta ou um parecer do comitê de auditoria sobre esse assunto, mas se tiver uma coisa muito fora da realidade, é papel do comitê de auditoria baixar a bola da diretoria em nome do conselho de administração, tá? Então, eu acho que seria uma coisa interessante para inserir. E outra questão para as futuras pesquisas, estou falando que é para essa não, tá, gente? Estou dando ideias aqui, porque são pesquisas que eu acho que eu quero fazer. Eu estou aqui dando as ideias, para quem sabe a gente não faz junto, não é mesmo? Está tendo uma apresentação concomitante a essa, de um artigo que eu avaliei e que eu achei super interessante, que é o tempo do CEO no cargo. Quanto menor o tempo do CEO no cargo, mais ele quer mostrar serviço, tá? Então, isso entra em políticas de sucessão dentro das empresas, que também é um tema que eu tenho pesquisado e que eu acho que pode contribuir bastante aí para o gerenciamento de impressões dos relatórios. Essa questão do CEO, a gente coloca lá no limitação. Em alguma parte a gente comenta essa questão do CEO, de talvez alguma diferença tenha sido por troca de CEO. Por exemplo, que eu comentei, hora o índice é 1, hora o índice não serve. Então, se está rolando uma dança das cadeiras ali, ou o que está acontecendo de fato. Isso. Eu acho que é interessante, porque quando chega um CEO novo, tudo é novo, né? Ele quer, como se diz, ele quer reinventar a roda, né? Então, é interessante, sim. Bom, pessoal, parabéns, vou passar, o Matheus já está aqui conosco, vou passar para o próximo trabalho. Adorei o trabalho de vocês, tá? E sucesso. Obrigado com o artigo. Obrigada, tchau. Matheus, vamos lá? Falar do seu trabalho. Problemas técnicos, eu também tive, pode ficar tranquilo, porque 15 minutos antes eu não estava conseguindo entrar no site, então tá tudo certo. Eu tive esse mesmo problema, eu estava com 3 computadores tentando conectar no site, não estava indo. No final acabou dando certo, ainda bem. Tá. Tudo vai dar certo. Vamos lá? Você tem um tempinho aí para apresentar o seu trabalho. O seu trabalho é a relação da previsão de analistas
Desculpa, relação entre o valor justo e a acurácia da previsão dos analistas. Isso mesmo. Pode falar um pouquinho para que a gente possa discutir e o pessoal que está nos assistindo fazerem suas contribuições. Tudo bem. Você está nos vendo sua tela? Sim, eu compartilhei a tela na apresentação. Vocês conseguem ver? Sim. Uhum. Tudo bem. Então, pessoal, meu nome é Matheus Siqueira, conforme me introduziram. Esse trabalho eu desenvolvi junto com a professora Paula Nardi. O título da pesquisa é Relação entre o valor justo e a acurácia da previsão dos analistas financeiros. Sendo assim, o objetivo da pesquisa é analisar a relação existente entre a adoção da mensuração de ativos e passivos a valor justo com a acurácia da previsão de resultados dos analistas financeiros, considerando os analistas do Brasil e dos Estados Unidos em um estudo comparativo. A motivação dessa pesquisa, ela veio da identificação de divergências em estudos internacionais. Então, no momento em que eu estava levantando os estudos que abordavam a discussão do valor justo, eu percebi que alguns estudos pontuavam que o valor justo podia trazer informações que fossem mais oportunas e relevantes para a tomada de decisão, e outros estudos que seguiam uma linha contrária e muitas vezes com períodos de análise próximo, defendendo que o uso do valor justo aumentaria o risco da informação, aumentaria a volatilidade e, consequentemente, as incertezas relacionadas àquela informação que estaria sendo reportada. Além disso, quando eu fiz esse levantamento das pesquisas, eu identifiquei também que haviam poucos estudos nacionais que relacionassem o uso do valor justo e o mercado de capitais, especificamente que relacionassem aqui no Brasil o uso do valor justo com o erro de previsão ou com a própria acurácia da previsão dos analistas. Sendo assim, pessoal, a ideia da minha pesquisa, ela se desenvolveu da seguinte forma. No início do estudo, eu começo discutindo que o valor justo ele é relevante para o mercado de capitais, uma vez que ele gera informações que são mais oportunas para a tomada de decisão e que refletem de maneira mais clara os efeitos econômicos nas decisões administrativas e, consequentemente, nas decisões de mercado. Porém, que apesar do valor justo ele ter essas características positivas, que a qualidade dessa informação pode ser comprometida devido aos conflitos de interesse, conforme a teoria da agência já preconiza. Então, nesse sentido, a gente teria ali o mercado e os analistas buscando informações que fossem mais transparentes e claras e que refletissem de melhor forma a realidade financeira da empresa. E, por outro lado, nós teríamos ali os gestores dessas empresas que estariam formulando a informação contábil, que muitas vezes poderiam estar motivados por uma questão de bônus ou prêmios. Então, isso faria com que a informação que fosse divulgada pudesse ser parcialmente divulgada, então as empresas poderiam divulgar apenas aquilo que é favorável dela divulgar, ou não divulgar alguns dados, e isso influenciaria, consequentemente, a acurácia da previsão do analista. Sendo assim, a hipótese e questão dessa pesquisa seria de que o uso do valor justo, ele influenciaria a acurácia da previsão dos analistas. Para isso, a gente traz algumas coisas novas nessa pesquisa. A gente traz um comparativo entre Brasil e Estados Unidos, no sentido de compreender se a forma como os analistas brasileiros e americanos interpretam a informação a valor justo oscila devido às divergências que existem no Brasil, divergências contábeis e econômicas, ou não. Além disso, a gente também traz uma base de dados que ela é mais ampliada e recente. A gente trabalha com dados que se estendem desde 2010 até 2019, considerando essas informações trimestrais. E os estudos mais recentes que abordavam essa discussão do uso do valor justo e o mercado de capitais se estendiam até ali o ano de 2013, 2017. Como eu comentei, o período de estudo se estende do ano de 2010 a 2019, considerando dados trimestrais, então são 40 períodos de análise. A escolha por fazer análise trimestral se dá devido à maior quantidade de informações que nós poderíamos apurar, e o ano de início, em 2010, é devido ao início do uso do IFRS no Brasil.
O método de estudo utilizado foi o estudo de correlação, teste de média e regressão, considerando dados em painel. Os dados dessa minha pesquisa, elas foram extraídos de 2 bancos de dados diferentes, que seriam o SP Capital e a Thomson. Esse é o modelo econométrico da minha pesquisa, onde a minha variável de interesse é a dummy do valor justo. A escolha do uso da dummy do valor justo se deu devido a poucas informações que eram possíveis ser coletadas no Brasil em relação ao valor justo. Então, a gente tinha poucas empresas que divulgavam ativo e passivo ao valor justo nos bancos de dados, da mesma forma que as informações de nível do valor justo, que também acabavam sendo muito escassas. E esses são os resultados que eu encontrei com a pesquisa. Então, entrando aqui nos resultados, foi observado que os testes de correlação e de diferença de média apresentam resultados congruentes quanto à relação do valor justo e a acurácia do analista, indicando uma relação positiva entre essas variáveis, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E esse achado ele corrobora com a pesquisa de Aires, Huang e Miring, de 2017, que é um trabalho que eu cito no meu estudo, indicando que o uso do valor justo ele pode implicar em informações que são mais oportunas e relevantes para a tomada de decisão, e isso permite que os analistas vinculem as suas expectativas de lucro a essa informação. Ademais, o teste de regressão ele confirma os achados da análise de correlação e diferença de média, de que há uma implicação do valor justo sobre a acurácia do analista, indicando novamente que o valor justo ele tem um impacto positivo na acurácia da previsão. Sendo assim, o meu estudo conclui que o uso do valor justo ele traz um impacto positivo na acurácia de previsão do analista, mostrando que existe uma relação positiva entre essas duas variáveis, onde o valor justo estaria tornando as informações mais comparáveis e compreensíveis e relevantes para a tomada de decisão, né? Então, de forma geral, apesar dos pontos negativos que muitas pesquisas levantam do uso dessa prática contábil, nesse estudo a gente consegue mostrar que, para os Estados Unidos e o Brasil, nesse período de 2010 a 2019, o uso do valor justo gerou um impacto positivo. Acredito que seja isso, pessoal. Estou aberto aos comentários. Parabéns, Matheus, pelo trabalho, pelo artigo, sendo aí os meus cumprimentos à sua professora orientadora. Eu vou parar aqui de compartilhar a sua tela, para a gente conversar aqui, todo mundo em grade. Pessoal, quem quiser contribuir com a pesquisa do Matheus, fique bastante à vontade. Primeiro, eu tive a oportunidade de ler o seu artigo. Eu, de fato, quero parabenizar. Essa sessão está muito boa, porque os artigos, de fato, estão muito bons, os 3 artigos. O seu é um artigo também muito bom. A fundamentação, a literatura, a forma fluida de escrever. Nossa, muito bem, parabéns, tá? Então, nesse aspecto aí, essa sessão está muito recheada de coisas boas, tá? O Luiz Marcelo, ele comentou que gostou, porque a tese dele tem a ver com os níveis 1, 2 e 3, né, de valor justo. Então, aí, ó, seu trabalho pode ser uma fonte de pesquisa para ele, muito bom. Bom saber que terei dificuldade, é isso aí. O bom do congresso, por isso que eu fico perguntando, como que você fez isso? Como que você fez aquilo outro? Que são as alternativas que os outros pesquisadores encontraram, né, para conseguir cumprir seus objetivos de pesquisa. Eu tenho algumas perguntas. Primeiro, a amostra também muito robusta, né, assim, de empresas. Eu quero te fazer umas perguntas, mas do ponto de vista, assim, para eu entender um pouco mais a metodologia e também para talvez, assim, no momento que você estiver preparando esse artigo para uma nova submissão aí mais definitiva, para que você possa pensar, né?
Quando você fez essa busca na Reuters por ativos a valor justo, quais ativos especificamente? Porque a gente sabe que a gente tem vários ativos dentro de um balanço e que alguns são mensurados a valor justo, outros não. Como que você fez essa busca? Só para eu entender. A busca, num primeiro momento, quando eu fui na Thomson pesquisar, eu busquei pela informação a valor justo, eu procurei ativos a valor justo e passivos a valor justo. A Thomson me disponibilizava a informação, só que, a princípio, a minha ideia era trabalhar com os níveis de valor justo. E eu encontrei essa limitação no banco de dados, não me disponibilizava essa informação. Então, em um segundo momento, eu busquei esses dados no banco de dados da SP Capital e consegui extrair do Banco dos Estados Unidos. Realmente tem bastante informação, tanto é que existem vários estudos fora, né, que usam o banco de dados dos Estados Unidos de valor justo nível 1, nível 2, nível 3, só que para a literatura nacional é bem escassa as informações. Então, isso compromete bastante a elaboração do banco de dados. Quando eu elaborei tentando pegar informação por nível de valor justo ou a quantidade total de ativos ou passivos a valor justo, meu banco ficava muito reduzido, não era uma amostra nem significativa para fazer a rodagem dos testes. Entendi. Então, você não tem esse controle, né, de quais seriam esses ativos, assim, as transações econômicas que deram origem à utilização do valor justo, dentro daquelas, claro, permitidas pelas normas. Entendi. Eu não notei na leitura, e aí eu queria tirar essa dúvida com você. Você não tem o controle do auditor, né? Porque assim, o que acontece? São sociedades anônimas, né? São de capital aberto, que você usou, e, consequentemente, tem auditores, né? Se a gente for lembrar de como trabalha, por exemplo, estou falando aí auditoria independente, né? Quando essas questões do valor justo, algumas demandam procedimentos analíticos maiores, tempos dos auditores para análise dos relatórios que fundamentam os registros contábeis, né? Então, por exemplo, se eu tenho o valor justo nível 1, pode ser que seja mais fácil, né? Porque eu já tenho as evidências que os auditores pegam, tá ali. Quando eu tenho o nível 3, eu acho que demanda maior quantidade de horas de análise para ver se aquele número que fundamentou o registro contábil que vai ser demonstrado pela empresa no seu relatório financeiro, ele é fidedigno, ele não contém viés, ele não leva o investidor ao erro, né? Eu acho que essa análise, pelo que eu entendi, você não inseriu nas suas discussões, né? O auditor, ele teria o papel também de deixar o próprio analista financeiro mais tranquilo em relação àquela mensuração de valor justo. Essa discussão eu realmente não introduzi. Eu cheguei a ver um artigo que discutia essa questão do analista analisando a informação a valor justo e constatava realmente, eu não lembro de quem era o artigo, mas constatava que a dificuldade aumentava conforme subia a subjetividade do valor justo. Então, de nível 3, realmente demandava uma maior expertise para que ele conseguisse apurar o resultado. Entendi. Mas outro ponto que eu acho que eu acho que é um bom ponto para você olhar. Sabe por quê? Porque se não tiver ressalva, você não vai saber. Mas a gente sabe que tem alguns relatórios de auditoria que colocam ênfase, né? E aí esses parágrafos de ênfase nos relatórios de auditoria, e eu já vi empresas brasileiras que colocam ênfase em mensurações de valor justo nível 3, tá? Então não tem ressalva, mas tem uma ênfase para o investidor. O nível 3, o Luiz está falando, que é praticamente empresas financeiras. Então, é importante, eu acho que essa discussão, eu acho que o auditor, não sei, tem que entrar nessa discussão, sabe? Assim, porque, assim, os resultados dessa pesquisa me deixam muito tranquilo, estamos no caminho certo. Todo o esforço de convergir para padrões contábeis internacionais de alta qualidade
e ter padrões contábeis que permitem previsibilidade, incluindo valor justo, né, como um dos critérios de mensuração possível, está dando certo. Eu acho que, assim, essa pesquisa mostrou que ótimo, a decisão foi, tá tudo dando certo, né? Mas existem uma série de players aí que dão essa tranquilidade para o investidor, e aí eu entendo que até mesmo para o próprio analista, né? Então, ele sabe que ali tem um auditor, ele sabe que ali tem uma estrutura de governança um pouco mais madura, dependendo do tipo de empresa. Por exemplo, como se estudou o mercado americano, tem a questão da Sarbanes-Oxley, dos comitês de auditoria, né, que tem como obrigação principal fazer a revisão dos relatórios financeiros. No Brasil não é uma obrigatoriedade, eu não sei em bancos, mas aí no novo mercado já vira uma obrigatoriedade. Então, assim, eu acho que esses atores contribuem também, não estão citados na sua pesquisa. Eu acho que não diminui a pesquisa, nem era o objetivo dela, mas eu acho que essas variáveis contribuem também para os seus resultados, sabe? De alguma forma. Agora, como encaixar isso na pesquisa, aí eu acho que sim, aí teria uma nova coleta, enfim. Mas eu acho que é bem, que fica bem interessante se você abordar. Uma coisa que eu senti falta, e aí também, de novo, não diminui em nada o seu trabalho, é que vocês concluíram que que o desvio padrão é maior no Brasil, né? Da acurácia dos analistas é maior no Brasil e menor nos Estados Unidos. Eu senti falta de explorar um pouco mais isso, né? Claro, a maior parte da sua amostra está nos Estados Unidos. Também tem essa questão, né? Então, no Brasil, a gente tem poucas e muito diversas. Nos Estados Unidos, a gente tem muito e talvez menos diversas, né? A maturidade em termos de corporação. Então, assim, eu achei que falta explorar um pouco mais isso, muito em virtude da sua fala de que você não encontrou no Brasil pesquisas com esses resultados. Então, eu acho que, assim, já é difícil fazer trabalho no Brasil, aí você faz, então você tem que contribuir para as discussões do Brasil, entendeu? Eu acho que isso aí vai valer a pena você explorar um pouco mais nos seus resultados. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Uma sugestão que eu falei aqui, que eu anotei aqui, que eu também não sei se tem como você captar isso, mas é mudança de política contábil, né? O que acontece? Como você tem uma base de 2010 a 2019, o que acontece? Será que nesse tempo não teve nenhuma mudança de política contábil de ativos e passivos que antes eram mensurados a valor justo e depois a norma dá duas possibilidades de mensuração, uma delas pelo valor justo, aí teve uma mudança de política contábil. Os instrumentos financeiros é mais difícil, mas nas outras situações talvez seja uma coisa interessante. E outra coisa que também não está no trabalho, mas eu trabalhei até 2019, né? E aí, em 2019, o valor justo é uma boa. Com a pandemia, o valor justo não agradou tanto, né? Eu lembro que quando saiu o resultado teve um ITR o ano passado, acho que foi da Suzano, que tinha um monte tinha feito um hedge em dólar, e aí ela perdeu muito, e aí foram falar, não, mas isso aí é meramente contábil, né? Porque se estava marcado a valor justo, não, é meramente contábil, isso não tem, vai dar tudo certo. Então, assim, essa perda é meramente contábil, não agradou tanto. Não sei se não agradou tanto por os CEOs ou não agradou tanto pelo não entendimento, né, do papel da informação contábil nas questões de previsibilidade. Mas eu acho que vai valer a pena, depois que a pandemia passar, ou tentar voltar ao novo normal, pegar o pós-pandemia, sabe?
Porque na pandemia eu acho que nenhuma conclusão durante a pandemia será possível, sabe? É Assim, mas atípico, né? depois de um tempo, acho que vai ser importante refazer aí o seu trabalho para verificar, né? Por exemplo, o Luiz está aqui falando, ativos biológicos, propriedade de investimentos, instrumentos financeiros, acredito que não hoje, muitas mudanças de mensuração não, basicamente é a mesma coisa. Então, o Luiz já está falando aqui que essa questão, acho que é a questão de mudança de política contábil, né? Provavelmente pode não ter afetado os resultados. Obrigada, Luiz. Bom, enfim, parabéns pelo seu trabalho, gostei muito. Foi um privilégio aí falando para os 3 autores, né, para os 3 artigos, os vários autores desses artigos, que foi um momento muito bom de estudo, aprendi bastante. Tinha muito tempo que eu não lia trabalhos, por exemplo, do Verrec, do Dai, de analistas, assim, e o trabalho até do professor Luiz Marcelo também, que é assim, faz assim com a nossa mente. Foram 1h30 aqui discutindo trabalhos, que com certeza essa sessão vai terminar, mas a reflexão sobre os trabalhos não, e a gente vai perpetuar aí, levando, refletindo, tentando fazer pesquisas. Espero encontrá-los em breve. Quem sabe no próximo congresso USP não nos encontramos pessoalmente, todos torcemos para isso, e um prazer em conhecê-los. Estou à disposição para o que precisarem. Ótimo trabalho. Muito obrigado, Ludmila. Okay? Obrigada a todos que prestigiaram a nossa sessão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.